Tá ok, Marcos, pode começar. Maravilha. Boa noite a todos, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma palestra da nossa quinta edição do Simpósio de Ciências Agrárias. Eu sou Marcos Vinícius, estudante do 7º semestre de Medicina Veterinária, um dos coordenadores aqui do nosso simpósio. Estamos muito felizes e animados por ter todos vocês aqui conosco para compartilhar esse nosso evento que nós tanto trabalhamos para ser algo realmente surpreendente e proveitoso para todos vocês. Hoje teremos a honra de conhecer o professor Rodrigo Vieira com a nossa palestra sobre educação científica e vamos estar interagindo também com o professor Dr. Thiago Trombetta, aqui da UNB. Tudo bem? O formulário de presença será enviado pelo chat aqui no YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos aí. Só receberá o certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e confirmar a presença nesse formulário. Se você está tendo algum problema com a plataforma do SIGA, as inscrições vão ficar disponíveis até dia 30, tudo bem? Mas não deixe de responder o formulário para a sua presença ser confirmada. Também, ao final da palestra, nós vamos abrir para perguntas. Então, ao longo da palestra, ao longo da exposição do Frederico, você pode ir elaborando as suas perguntas, pode ir já mandando no chat, aí você sinaliza ela com o hashtag pergunta em caixa alta e ao final nós iremos ter aí um debatezinho de discussão para elas também. Espero que seja um momento muito proveitoso para todos vocês e agora eu passo a palavra para o nosso professor Thiago Trombetta. Olá a todos, uma boa noite. Hoje iniciamos esse grande evento aqui, o 5º Simpósio de Ciências Agrárias da Universidade de Brasília. Estamos na nossa segunda palestra do dia com o Dr. Frederico Vieira, que logo será iniciada. Vamos, pessoal, então, tentar deixar as perguntas aqui, tá? Durante a apresentação, formulem suas perguntas. Vamos tentar fazer essa interação com o nosso palestrante, tá? É um tema de grande relevância para a academia, tá? O tema de redação científica. Quando a gente fala em produção científica, né, os primeiros critérios que vêm à nossa cabeça são a quantidade e a qualidade de artigos produzidos, né? Então, o conceito de qualidade, no entanto, geralmente leva em consideração apenas o fator de impacto dos trabalhos, ou seja, a quantidade de vezes que são citados por outros cientistas. Mas outro tipo de qualidade vem sendo buscado pelos pesquisadores, inclusive para conquistar o fator de impacto, né? Que é a qualidade textual, né? E, nesse sentido, existe uma enorme demanda da comunidade acadêmica por formação e informação sobre a escrita científica, ou seja, técnicas e conceitos que auxiliem a redação de texto na linguagem científica. Nesse sentido, a gente convidou, e o professor aceitou prontamente o nosso convite. Diante disso, já agradeço imensamente a disponibilidade do professor Frederico Vieira, que ele é zootecnista, tá? Pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em agronomia pela Universidade de São Paulo, Exalc-USP, e doutor em ciências pela também Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Dois Vizinhos, e atua na área de agronomia e agrometeorologia. Tá? Ele foi diretor de pesquisa e pós-graduação do campus Dois Vizinhos, atua também como coordenador do grupo de estudos em biometeorologia e possui as seguintes linhas de pesquisas na graduação e pós-graduação: ambiência, bem-estar de animais de produção e biometeorologia animal. Frederico, vou te passar a palavra agora, tá? Seja muito bem-vindo, fique à vontade. No final da sua palestra eu volto fazendo as perguntas e essa interação com o público, tá bom? Seja bem-vindo e uma excelente palestra. Muito obrigado, professor Thiago. Uma boa noite a todos os ouvintes aí desse simpósio de ciências agrárias da UNB, da sua 5ª edição. Um prazer inenarrável de estar aqui com vocês. É o 2º ano seguido qual sou convidado
para ministrar palestra nesse simpósio. Eu sempre compartilho da opinião de que os melhores eventos que eu já tive a oportunidade de participar na minha vida enquanto profissional sempre foram organizados por estudantes e para estudantes. Então, esse evento eu parabenizo aqui e um grande abraço para o staff dessa equipe, desse evento, né? Especialmente aqui a Fauane, o Marcos Vinícius, que foram extremamente gentis e bastante solícitos e mostrando uma organização de nível profissional nesse evento. Então, eu fico muito lisonjeado e tenho um carinho enorme nesse berço de Darcy Ribeiro, que é a nossa UNB, Universidade de Brasília, esse patrimônio nacional e internacional, a qual nós devemos todo o nosso respeito e a nossa reverência. Então, hoje eu vou falar sobre educação científica. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho uma segunda tela, tá? Um tema extremamente amplo e um grande desafio nós falarmos em apenas 1 hora, mas nós montamos o material aqui para deixarmos o mais alinhado possível dentro do tempo, privilegiando, inclusive, aqui o debate logo após essa palestra. Antes de começar, eu gostaria, quebrando o protocolo de início de palestra, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem. Essa palestra de hoje, eu gostaria de dedicar de coração e de alma ao meu querido amigo e saudoso professor Paulo César Centelhas, que partiu há pouco tempo, semana passada, infelizmente, por complicações da Covid-19, um agrometeorologista, um cientista e um ser humano completo, que deixou inúmeros seguidores, inúmeros profissionais, inúmeros porta-vozes da agrometeorologia espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, quem teve a oportunidade de conviver com o professor Centelhas, o nosso mais carinhoso chamado Paulão, ele deixa saudades e sabe da importância também de nós prestarmos essa homenagem para ele. Então, aonde quer que ele esteja, que ele receba todo o meu carinho e toda essa dedicação por estar aqui nessa noite falando em nome dele. Então, vamos à nossa palestra. Então, gente, um dos tópicos que nós vamos discutir hoje serão os seguintes. Então, nós vamos fazer uma breve motivação. É inevitável, quando nós falamos de educação científica, nós falarmos de... não tem como nós deixarmos de falar da negação da ciência. Então, a pergunta é, quem perde com a negação da ciência? Segunda pergunta, o segundo tópico, por que optar pela ciência? Por que o caminho das pessoas na aquisição do conhecimento obrigatoriamente tem que passar pela ciência? E aí, nós vamos também debater a utilidade do método científico, do método racional científico no nosso cotidiano. Nós vamos ver que nós utilizamos profissionais de diversas características e formações, inclusive profissionais aí das ciências agrárias, para os quais nós estamos falando nessa noite, utilizam, sem muitas vezes ter consciência, do método científico. Então, ressaltando a importância desse método. E aí, vamos terminar falando sobre a educação científica na Universidade de Brasília, na Universidade enquanto instituição do saber científico, mas também na nossa vida. E algumas palavras finais aí para nossas considerações. Eu só vou rapidamente aqui tentar tirar essa barrinha aqui, gente, porque está aparecendo aqui e acredito eu que, por algum motivo, não deveria... só um instante aqui, que já voltamos para a apresentação. Acredito eu que agora deu certo. Muito bem, para não ficar atrapalhando aqui a visibilidade de vocês. Muito bem? Então, vamos lá. Vamos começar. Antes de começar, eu gostaria de recomendar a leitura, está até aqui comigo, né? Ciência Além da Visibilidade, esse livro, que é o livro mais recente do nosso querido professor e amigo Gilson Volpato,
Gilson Volpato se tornou notório no Brasil na difusão de conhecimentos acerca da ciência, redação científica, pensamento lógico científico, enfim, um outro profissional que eu devo muito da minha vida acadêmica, da minha vida profissional a ele. Então, aqui também o meu abraço ao querido Gilson Volpato, e como seguidor dele que eu sou, porque eu não tenho só os livros dele, não são livros lidos, são livros estudados, grifados, com anotações. Então, eu recomendo a vocês não somente esse livro, que é o mais recente, mas principalmente se debruçarem no conjunto da obra do professor Gilson Volpato, para aqueles que querem ser cientistas, muito mais do que pesquisadores. Tá? Então, esse livro, por exemplo, ele desenha a ciência e o cientista, né, que são necessários em qualquer sociedade, os quais devem ir muito além da mera visibilidade. É um puxão de orelha. Até hoje, minha orelha está dolorida depois que eu li esse livro. Né? Então, vale a pena estudá-lo. Então, nossa palestra, nossa conversa de hoje, fundamentalmente, ela é estruturada dentro desse livro, Ciência Além da Visibilidade. Ok? Gostaria, para iniciar, uma frase de outro cientista, um físico e astrônomo brasileiro, qual nos deixa repleto de orgulho, um professor fora do Brasil, né? Mais um que aderiu em algum momento da vida à fuga de cérebros, né? Que está acontecendo com muita vertiginosamente no nosso país, nesse momento de pandemia. Marcelo Gleiser é um dos caras fantásticos, não só um físico, um astrônomo, ele é um pensador da ciência muito proeminente. E eu gosto muito dessa frase, de uma palestra que ele deu, e ele terminou a palestra dizendo o seguinte: ciência não é uma escolha. Nós não devemos, enquanto sociedade, escolher fazer ciência. É uma necessidade. E mais do que nunca, meus amigos e minhas amigas, nós estamos vendo com provas factíveis o quanto que a humanidade depende da ciência, o quanto ela tem sido essencial para o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. É graças ao esforço da ciência que nós geramos esse conjunto de vacinas, que hoje está beneficiando aí mais de 60% da população na sua primeira dose, em torno de quase 50% da população nacional na segunda dose, e já estamos com um programa nacional de imunização indo para a terceira dose para os idosos na atualidade, né? Acima aí de 80 anos, com comorbidades. Tudo isso graças à ciência. Queira você, queira não, nós dependemos muito mais da ciência do que nós podemos imaginar. E quem não enxerga isso, infelizmente, está fadado a um obscurantismo que condena o futuro do país. Paralelamente ao progresso da ciência que nós estamos verificando por meio do desenvolvimento da vacina, por meio desse patrimônio maravilhoso que nós devemos defender com unhas e dentes, que se chama Serviço Único de Saúde, a SUS, que possibilitou milhares de brasileiros serem tratados, né, com eficiência. E, em outro lado, nós carregamos uma triste marca de milhares de mortes provocadas pela Covid. E muitas delas, infelizmente, por um culto ao obscurantismo que condenou o futuro de muitas pessoas. Então, até hoje, nós nos deparamos com fórmulas mágicas, com tratamentos ineficazes, com falácias acerca da ciência, de mentes que são realmente obscuras, que não deveriam se prestar a fazer isso, porque elas prestam desserviço num momento de fragilidade, em que nós estamos agindo, muitos de nós, pela emoção acima da razão. E não é para menos, porque a dor nos visitou em muitos lares. Então, nesse quesito, Marcelo Gleiser está corretíssimo. E prova disso é o slide seguinte. Essa foi uma reportagem do Jornal da USP de 2021, de janeiro de 2021, por Ayrton Escobar, né? Falando sobre o combate da ciência contra o negacionismo.
o negacionismo não surgiu na pandemia. O negacionismo não surgiu com as fake news. As fake news, inclusive, também não surgiram recentemente no Brasil. A fake news já existe há muitos e muitos séculos na humanidade, né? Agora, talvez, ela encontrou um veículo mais rápido de chegar à grande massa. Mas, desde o século retrasado, dos idos do século XIX, 18, 19, circulavam tabloides, panfletos com mentiras, com textos jornalísticos muito bem escritos, porém enganosos, né? Eu nunca me esqueço de uma reportagem da National Geographic. Eu, inclusive, vasculhei a internet para ver se eu achava alguma edição que me relembrava aquela notícia. Uma certa feita, estava eu esperando a minha vez para ser consultado pelo meu cardiologista. Acredito eu, não quero aqui colocar uma data exata para eu não levar os amigos ao engano, mas em torno ali de 2015, 2016, estava eu fazendo meu check-up anual, que eu sempre faço, na sala de espera da clínica. Eis que tinha algumas revistas, né? Dentre elas Caras e a Veja e outras, né, revistas, e uma National Geographic. E a capa me chamou a atenção, porque a capa estava dizendo justamente sobre o movimento anti-ciência que existia na humanidade. E ali eu quase pedi para adiar minha consulta, porque eu me interessei tanto pela leitura. Eu devia até, hoje eu me arrependo, eu devia ter pedido aquela revista para mim, né? Mas tudo bem. Então, por excesso, às vezes, da gente querer dividir as coisas com os outros, a gente acabou deixando a revista lá, né? Mas, enfim. E aí, folheando a reportagem, me chamou a atenção de vários movimentos. Isso muito antes da gente ter qualquer suspeição acerca da pandemia. Então, o movimento anti-ciência existe no negacionismo quanto à mudança climática. Existe um movimento que não é muito expressivo, mas muito barulhento no Brasil e no mundo, que é contra a mudança climática, né? Existe um movimento que nega que existe mudança climática e que, para a nossa surpresa, não se fala não somente que não está acontecendo aquecimento global, como se fala que está acontecendo resfriamento global. Então, uma vez eu fui defrontado com um debate com um aluno, dizendo que ele foi convencido por um vídeo que ele assistiu no YouTube sobre a questão da negação da mudança climática. E eu falei, você quer comparar um vídeo de YouTube contra milhares de cientistas que fazem parte do painel intergovernamental de mudanças climáticas no mundo? Você acha que existe uma teoria da conspiração comandada por Estados Unidos acerca disso? Aliás, os Estados Unidos é o país menos interessado na dinâmica das mudanças climáticas, porque justamente eles são afetados na sua economia, né? É um país que industrialmente polui bastante. E teve governos recentes que, inclusive, combateram, né, medidas de mitigação para emissão de gases de efeito de estufa. Então, veja que existe um movimento, né? Quando a omissão dos bons prevalece a voz dos maus, né? Então, eu não digo maus de índole, mas os mal informados, porque basta você verificar uma série histórica de dados de clima e você vai ver que, na média, nós não estamos em resfriamento global, nós estamos em curso a um rápido aquecimento global, provocado por causas naturais e agravado pelas atividades humanas. Então, nós não temos dúvida disso. Outro movimento negacionista que agora está se refletindo muito fortemente durante a pandemia, mas naquela época já existia, era o movimento antivacina. Então, para que vocês possam saber, o movimento antivacina não existe de agora. Ele já existia há muito tempo anterior, antes da pandemia. Mães e pais que deixaram seus filhos a não serem vacinados por
inúmeras teorias da conspiração, alegando que vacina provoca autismo, que vacina privilegia a indústria farmacêutica, etc. e tal, que pode ver que sempre quando surge uma doença, surge uma nova vacina. Mas é claro, gente, nós não podemos colocar um esforço de centenas de cientistas no lixo por causa de um movimento desse, em que, se provocasse moléstias no mundo, milhares, milhões de crianças estariam sendo afetadas. E acontece ao contrário. Milhares de crianças conseguem chegar à fase adulta, né? Não passam pelo... infelizmente, não são levadas a óbito graças à vacina. E agora nós estamos vendo isso claramente. É muito nítido, especialmente nos Estados Unidos, que quem está morrendo lá, na onda que está tendo de mortalidade, são justamente os que optaram por não vacinar. E os que estão... quem está indo para estado grave é justamente quem optou por não tomar uma ou as 2 doses da vacina. Então, veja bem qual é o estrago que causa a negação da ciência, né? E assim, gente, eu poderia aqui me debruçar em vários movimentos negacionistas da ciência, né? Até pessoas que negam tecnologia, né? Então, é desastroso. Então, a pergunta que eu fiz ali, quem ganha com as fake news? Quem ganha com a desinformação? Quem ganha com receitas do tipo, se você aplicar detergente na veia, você combate o Covid-19, né? Eu acho que foi erradicada no planeta Terra, né? Principalmente no Brasil, as verminoses, porque a quantidade de vermectina que foi aplicada no país, né, foi o suficiente para que nós podemos dizer que nós somos livres de verminoses, né? Então, isso é complicadíssimo, mas o que nós não vemos é que existe um efeito colateral das fake news, existe atrasos, atrapalha a vida das pessoas, começa a gerar um movimento desacelerado de expansão do conhecimento, de progresso social, inclusive, né? Então, isso é extremamente complicado. E aí, pessoal, por outro lado, vamos falar de coisa boa. Aqui a gente não está para descer a ripa em lado A e lado B. Aliás, essa palestra é totalmente apolítica, né? Mas aqui uma pesquisa que foi, inclusive, veiculada recentemente pela Associação Brasileira de Ciências. Aliás, aqui eu tiro meu chapéu para os nobres colegas da SBPC, da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, né, que se debruçaram durante a pandemia para trazer informação de qualidade, para trazer ciência segura, com bases sólidas, discussão, para ir no combate do negacionismo, do obscurantismo contra a ciência. Outra instituição importantíssima que nós pouco conhecemos, mas deveríamos nos inteirar mais, é a própria a Academia Brasileira de Ciências, né? Que é uma instituição que existe desde os primórdios aí no nosso país. Então, vale a pena nós realmente irmos atrás de informação de verdade, né? Então, aqui uma pesquisa sobre a confiança do brasileiro na ciência. Olha só, aí dá uma luz, um facho de esperança, um farol que ilumina, né? O alvorecer dessa nova era que nós estamos atravessando. 89% dos brasileiros disseram que é preciso ouvir muito mais os cientistas e menos os políticos, exatamente, né? E aí, 91% dos entrevistados disseram que os cientistas são porta-vozes confiáveis. E, em segundo lugar, os médicos. O meu médico é um porta-voz oficial, né? E claro, gente, a medicina está aí, evoluiu estrondosamente nos últimos tempos por conta da ciência, né? E o médico por si só, muitas vezes ele é um cientista. Então, com esse quesito, nós temos que confiar nesses profissionais que têm anos de estudo, anos de preparo, anos de leitura, inclusive, que não se consome. Um bom cientista nunca deixa de estudar. Ele sempre tem que estar se atualizando para que não caia no eu acho que, né? Que isso
não tem espaço dentro da ciência. E aí surge-nos a pergunta, né? Por que ciência? Por que nós saindo do combate contra a ciência, porque a ciência é elitista, porque a ciência da esquerda, da direita, do centro, a ciência tem conspiração que privilegia grandes corporações, né? Privilegia o capitalismo, o comunismo, o socialismo, né? O islamismo, enfim, qualquer coisa, qualquer teoria absurda, estapafúrdia que a gente crie. Mas por que nós temos que nos manter firmes na estrada da ciência? Porque gente, é antropológico, pré-histórico, a formação do ser humano, da sociedade, da nossa forma de pensar, surgiu quando nós queríamos saber o que são as coisas e como elas se relacionam entre si. Desde os homens das cavernas, nós estabelecíamos comparações. E depois que surgiu o pensamento racional, né, que veio toda à tona exatamente as observações, né? E aí vem lá desde a época socrática, passando por Platão, Aristóteles e todos os gregos antigos e todos os pensadores que sucederam após Sócrates e demais pensadores da época, nos ajudaram a não ter medo da lua, das fases da lua, de não achar que era obra dos deuses as tempestades, né? As calamidades naturais. Passamos a não ter medo do fogo, passamos a entender como é que era a dinâmica da natureza, para nós nos interrelacionarmos sem precisar agredi-la, né? E como as coisas se relacionam entre si, né? Então, a ciência, ela tem como base o raciocínio que é construído com experiências sensíveis que as pessoas possuem. Você que está me assistindo, todos têm algum tipo de experiência. Desde pequeno, crianças pegam uma pedra que é diferente da outra, compara, você leva uma criança para a praia, ela pega uma concha, vê que a forma daquela concha é diferente da outra, né? E assim, desde criança, nós vamos explorando o mundo no sentido de entender como funciona o mecanismo, as engrenagens do mundo físico e como há relação entre essas coisas, inclusive da relação comigo, com você, com todos nós, né? É uma questão de sobrevivência, entender ciência. E detalhe, uma característica fundamental que só existe na ciência, em doutrinas fundamentalistas, dogmáticas, não existe. A ciência não se baseia em verdades absolutas. É uma construção continuamente em reforma. E ela parte do pressuposto da negação e da rejeição. Eu não disse do negacionismo. Não é dizer que não existe ciência. Mas toda a hipótese foi construída para ser refutada. Então, a refutação faz parte da ciência. Aquilo que nós descobrimos hoje, amanhã pode ser que não tenha mais validade, que já outro sistema, outra forma de entender veio para substituir a forma anterior, né? E não é a única forma que o ser humano capta e se ajusta ao meio. Então, a própria ciência está em metamorfose quanto aos seus métodos. E isso é muito interessante que a gente vai entendendo. E uma coisa fantástica, agora os geneticistas, os melhoristas vão subir na cadeira e aplaudir de pé, né? Há uma relação fundamental entre a base genética e o ambiente. Eu poderia me arriscar aqui, quase é a base de entendimento da interação genótipo-ambiente, mas não vou dizer nesses termos porque talvez eu vou cometer um sacrilégio no entendimento da genética básica, né? Mas, o melhor ainda, a evolução parte de um pressuposto em que aquilo começa a fazer parte da ancestralidade, ou seja, da hereditariedade, né? Ou seja, eu vou transferir isso para as gerações seguintes, somadas com a novidade do presente. Então, por isso que também explica crianças que estão cada vez mais evoluídas,
né? Crianças que estão espertas. Meu filho de 3 anos, por exemplo, já começa a me dar um baile que eu fico pensando, nossa, daqui eu só fui entender com 15 anos de idade, ele já com 3 anos já sabe, né? Eu nunca me esqueço do meu sobrinho de 4 anos de idade, que uma vez, diante do YouTube, que, né, as crianças, infelizmente, aí tem um lado ruim da ciência também, né? Das crianças viciadas nas telas, ele se deparou com o YouTube e eis que ele clicou no desenho e aparece aquelas propagandas do YouTube gratuito, né? Quem não tem YouTube Premium tem que assistir as propagandas. E aí era a hora do desafio. Eu falei, agora é a hora do tio cientista desafiar a criança, né? Eu virei e falei assim, e agora? O que você vai fazer? 4 anos de idade? Eu falei, tá eu, né, com toda a minha grandeza intelectual, né? Meu doutorado em ciências, virar e falar assim, filho, meu querido sobrinho, clica aqui, ó, em pular anúncio. Sabe o que ele me respondeu? 4 anos, eu falei, o que você vai fazer agora? Ele falou assim, pular anúncio. E clicou. Eu fiquei estarrecido, eu fui dormir mais cedo aquele dia, chateado da vida. Porque eu, com 4 anos, eu não me lembro se eu sabia falar. E ele já sabia falar pular anúncio, né? Então, terrível, gente, a evolução. Mas, assim, ao mesmo tempo, isso nos dá confiança de que as gerações futuras, presente e futura, elas vão saber lidar com os desafios que virão. É o que a gente espera, né? A ciência, acima de tudo, nos dá esperança. Agora, para os negacionistas, a pergunta é muito simples. Para as pessoas que acham que a ciência tem inúmeras teorias da conspiração, na realidade a pessoa precisa de terapia, que pensa dessa maneira, né? A pergunta que você tem que se fazer a essa pessoa é o seguinte: experimente retirar tudo que foi produzido no seu cotidiano por meio da ciência. Tudo. Tira tudo. Não, então, se a ciência... o negócio é negacionismo, tira tudo da tua vida em que a ciência produziu ao longo dos seus milhares de anos de existência. O que vai sobrar? Então, tá aqui uma figura, né? O que vai sobrar, pessoal, é uma estrada vazia e a natureza selvagem, reconstituindo aquilo que o ser humano deixou de lado. Tem uma série antiga, né, na History Channel, que falava Um Mundo Sem Ninguém, mostrando, né, com base em estudos e previsões, o que seria se um ser humano abandonasse a Terra, em quanto tempo, né, as coisas voltariam ao seu estado selvagem, degradando lá a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor e tudo mais. Então, cada episódio era numa cidade famosa, né? Gente, não sobra nada. Se a gente tirar tudo que a ciência nos proporcionou de aquisição intelectual e avanço moderno, não sobra nada. Então, assim, por que negar a ciência? Quantas vidas a ciência salvou? Aliás, quantas vidas ela salvou de 2020 a 2021? Mas também tem um lado ruim da ciência, que tudo depende das mentes que fazem usufruto dos seus resultados. Também vamos pensar quantas vidas a ciência ceifou com armas de destruição em massa, mas não é culpa de quem descobriu os princípios físicos. Por exemplo, Albert Einstein foi muito tempo responsabilizado pelas bombas atômicas. E principalmente porque ele defendeu que os Estados Unidos deveria construir uma bomba atômica, mas nos livros, nos anais das memórias de Albert Einstein, em nenhum lugar ele disse que tinha que jogar uma bomba atômica no Japão. Ele se referia de que já havia indícios que, se demorasse muito, a própria Alemanha, que tinham mentes infelizmente vocacionadas ao mal, poderiam construir uma bomba atômica antes dos Estados Unidos, até porque cientistas alemães, na época, estavam ligados ao partido nazista, né? Então, com isso, eles poderiam até usar uma bomba atômica contra os aliados, e isso definir totalmente o rumo da Segunda Guerra Mundial. Mas ele disse mais para dar um ponto final na Segunda Guerra. O que aconteceu foi um desdobramento de decisão política e que jogaram a bomba atômica em Nagasaki e outra em Hiroshima, né? Mas ele ficou extremamente estarrecido
deprimido, chateado, e aí ele passa o resto da vida em movimento pacifista, né? Inclusive, ele tem um discurso famoso lá, que não foi executado por ele, mas por Bertrand Russell, né? A carta de Russell-Einstein, né? Que justamente coloca um pedido para que a humanidade pudesse seguir pelo caminho da paz. Então, não é culpa de quem é do Einstein que desenvolveu a teoria da relatividade, que é culpa das mortes. Não é culpa do cientista que isolou lá o SARS-CoV-2, que é o culpado pela pandemia, né? Agora, o uso que pode se fazer dessas questões, dessas descobertas da ciência, que é o problema, né? Então, gente, a grande sacada do conhecimento, da base do método científico, que não é apenas o que individualmente achamos ou julgamos. A tua opinião não interessa para a ciência. Pode interessar num palco como esse que nós estamos aqui, do momento de debate. Muitas coisas podem ser opinião do Frederico Vieira, mas jamais eu posso dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Jamais eu posso dizer que, pelo fato do Frederico estar falando, significa que isso é verdade, né? Então, o conhecimento sustenta e dirige as decisões. Mas como faz isso? Então, gente, um bom cientista, e aqui falando para os nossos alunos, vocês que almejam ser bons cientistas, não grandes cientistas, porque ser grande é uma consequência de ser bom. Então, se você fideliza a verdade, a ética, a honestidade e a disciplina de se fazer sempre o melhor e o bem feito, não melhor do que os outros. A gente tem que eliminar essa competitividade cega no meio científico. A gente tem que ser aliado dos bons. A gente tem que se abraçar para que todos ganhem, para que a humanidade evolua como um todo. E não ficar medindo quem publicou mais artigo em 2020 ou 2021, né? Isso não. Então, se você seguir por essa estrada da ética, da honestidade, sempre fazer o melhor e com disciplina e com dedicação, o bom cientista se transforma no grande cientista. Por consequência, por reconhecimento ao conjunto da obra, tá? Mas um bom cientista, ele não aceita uma ideia porque ela parece ser interessante, simples ou bonita. Ele não baseia a sua com base na sua opinião. O cientista que faz isso, ele é um pigmeu da ciência. Ele não é um bom cientista, né? Então, um bom cientista, ele aceita um conhecimento porque possui evidências suficientes e nota a coerência entre essa ideia e as demais já aceitas. Então, esse conhecimento ele se encaixa dentro de um sistema aceito na atualidade, que não significa que daqui 100 anos esse mesmo sistema ainda se sustenta. Prova cabal disto é que as leis de Newton, elas explicam muito a mecânica, a ótica, a física do sistema planetário dentro da Terra, mas de repente, não conseguiu explicar, né, as relações fora do planeta Terra, especialmente no que tange ao tempo e espaço. Aí veio a teoria da relatividade, que sacudiu as bases da mecânica quântica, da física quântica, né? Mas hoje, certamente, já existem cientistas que já estão colocando em xeque alguns pontos da teoria da relatividade para outros sistemas. E assim evolui. Então, Einstein, onde ele estiver, não vai ficar chateado, porque agora estão negando a teoria da relatividade. De maneira alguma. Um bom cientista, ele se sente honrado que alguém descobriu uma coisa melhor e que aquilo que ele descobriu anteriormente ficou para trás. E a palavra é essa, descobrir. Nós não somos proprietários do conhecimento. Nós somos veículos do conhecimento. Nunca se esqueçam disso. Você, cientista, aluno de graduação, investido aí na iniciação científica e tecnológica, você, mestrando, doutorando, você que faz um estágio pós-doc, ou você, colega, professor, né?
Você não é proprietário do seu conhecimento. Você é apenas um veículo para que esse conhecimento se torne claro e conhecido pelos pares e pela sociedade. E que esse conhecimento, ele tem uma base provisória. Até o presente momento ele explica. Amanhã pode ser que não explique mais. E nem por isso você vai ser rechaçado, chamado de mentiroso, ou de antiquado, ou de gente do passado, ou bibelô, né, do passado. Você vai ser reconhecido porque você colocou o tijolo na base. E a base, como a gente sabe em construções, né, na engenharia civil, é o alicerce para o todo acima, né? Então, por isso que eu falo, precisamos, pessoal, de humildade na ciência. Nós precisamos mais de PhDs do que de PhDeuses. Então, porque todo conhecimento é provisório. E imagine, pessoal, as nossas verdades hoje comparando com as verdades 100 ou 200 anos atrás. Pegue as invenções, as criações, né, no passado e compara com o avanço da ciência hoje. Por isso que, às vezes, dentro da minha praxis como orientador, eu fico extremamente preocupado de alunos que fazem citações de autores lá da década de 50. Eu falo, mas será que aquilo que ele descobriu se sustenta até hoje? Porque já se passou tantos anos e a ciência evoluiu tanto de 2000 para cá, com o advento do PDF, né? Do Portable Document Format, né? Isso daí, e depois o DOI, né? Desse identificador digital de documentos, ele virou universal conhecimento, né? E amplamente divulgado com uma rapidez incrível, quando é comparado com a época que você tinha lá impresso, você tinha que ir na ficha catalográfica. Vou falar uma coisa que a geração atual não sabe, né? Da caixinha da biblioteca, daquelas fichinhas laranja que você tinha que ir lá pesquisar. Era uma delícia quando você achava o periódico, e aí você ficava debruçado nele, e aí tirava xerox, olha isso, olha o xerox, né? Comutação bibliográfica, algo que está em plena extinção. Então, assim, nesse quesito, a gente compara a ciência com 200 ou 100 anos atrás, a gente vê que evoluiu muito. E eu fico fazendo um exercício mental, pessoal. Imagina daqui 100 anos a geração olhando para os nossos resultados agora. A gente que se sente envaidecido com um artigo publicado, né, num JCR acima de 6 nas ciências agrárias. Eu não vou nem mencionar o Qualis, né, gente, porque não é para isso. Mas imagina, né? Você vai, publica, aí você bota. Hoje, antigamente, eu via pesquisadores que colocavam, imprimia colorido, gente. Era um luxo você imprimir colorido, né? Na sua porta, um artigo publicado numa revista de fator impactual. Hoje não, você coloca no Instagram, né? Coloca lá, hashtag mãe, publiquei meu primeiro artigo em JCR alto, né? Etc e tal, né? Então, o nosso envaidecimento daqui a 100 anos vai ser enxergado como? Daqui 100 anos depois, né? Eles se debruçaram nesse tipo de raciocínio, meu Deus do céu, como eles eram ultrapassados, né? Hoje a gente vê, né? Eu estava vendo há pouco tempo atrás, nessa questão de declaração de imposto de renda, que antigamente as pessoas declaravam linhas telefônicas, porque você tinha que... Era uma mini fortuna você ter uma linha telefônica, gente. Hoje você não precisa declarar que você tem um celular, um iPhone da última geração, porque isso daí não tem menor importância para o fisco, né? Que você adquiriu um iPhone, mas antigamente uma linha telefônica era um investimento, era quase um financiamento que você fazia, né? Então veja como evoluiu, né, a ciência nesse contexto. Então, humildade, né, acima de tudo. Nós somos portadores provisórios da ciência. E aí, gente, uma coisa interessante, ciência não é só para cientistas. Porque outra falácia que tem, muito culpa nossa. Agora eu vou fazer o meu momento meia-culpa, porque aqui eu só estou apontando o dedo, né? E quando a gente aponta o dedo para o vizinho, tem 3 dedos apontando para mim. Aí já vem a mente brasileira e fala, não, mas quando eu aponto 5 dedos, não tem nenhum apontando para mim. Então já aperfeiçoaram, já a técnica do dedo apontado já não vale mais. Mas tem 3 dedos, quando aponta um dedo para o vizinho, tem 3 dedos olhando para mim, né? Então, gente, vamos fazer o meia-culpa. Muitos de nós, cientistas,
professores universitários, e aqui eu paro aqui, não vou culpar alunos, né? Porque muitas vezes o aluno é o espelho do seu orientador ou do seu programa de pós-graduação. Nós somos ineficazes na divulgação científica. Nós nos preocupamos, e talvez o sistema de avaliação de programa de pós-graduação ou do pesquisador, ele historicamente forçou muitas pessoas a publicarem artigos científicos, mas pouco se valorizou você utilizar veículos de divulgação para leigos. Desde, vou citar na área de ciências agrárias, especialmente na área de zootecnia, na veterinária, né? Desde utilizar esse excelente periódico técnico, que eu sou fã, que é, por exemplo, a revista Balde Branco, a plataforma Milk Point, né? E tantas outras, a própria Globo Rural, né? Que faz um trabalho fantástico de difusão da ciência para leigos, né? Até mesmo a Ciência Hoje, que é uma revista para leigos, até para crianças, para público infantil, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Poucos de nós nos direcionamos para esse tipo, porque nós alegamos ter pouco tempo, nós temos que destinar o nosso tempo para publicar artigos científicos. Mas esse artigo científico não vai ser lido pela sociedade, vai ser lido pelos pares, né? Agora, por outro lado também, nós não temos que demonizar o artigo científico, porque ele presta um serviço importante de uma divulgação honesta, a princípio, pelo menos por origem, que é a situação de você levar isso para as diversas camadas da ciência, daquele que pesquisa a ciência básica até o pesquisador extensionista, aquele que vai pegar a ciência e transformar em produto, serviço ou tecnologia, né? Então, mas a ciência, por origem, ela não é só para cientista. Tem a diferença entre pesquisador e cientista. Pesquisador é quem faz pesquisa. Cientista é quem faz ciência. Mas qual a diferença, professor, de pesquisa e ciência? É que a pesquisa ela precisa do método científico para ser realizado. A ciência também. Porém, um pesquisador que faz pesquisa não necessariamente tem a mesma finalidade e objetivo do cientista. O cientista, ele quer criar conclusões, desenvolver conclusões para que seja aceita no meio científico. E essa conclusão ajudar a criar progresso. O pesquisador, ele quer criar soluções para a vida, não necessariamente publicar os seus resultados. Vamos ver aqui, ó, tem muitos profissionais, eu poderia passar a noite aqui citando exemplos. Vários outros profissionais utilizam o método científico, mesmo que de forma não sistemática, como nós, que estamos nas academias. Quer ver um exemplo? Médicos. Aqui, gente, pelo amor de Deus, não vão me demonizar também. Ah lá, ele é classista, ao tipo, né? Só escolher o profissional que ganha dinheiro. Gente, eu não estou aqui por elite, por nenhuma classe social, tá? Mas eu estou citando um exemplo honesto. Então, de profissionais fica muito claro para a gente a aplicação. Os médicos é um exemplo de profissionais que usam a ciência, que usam o método científico. Eu não estou falando daqueles os médicos que atendem em 5 minutos. Aquela velha situação que você entra lá, tá o médico preenchendo já a prescrição do remédio. Você fala para ele assim, doutor, essa lista de remédio é para mim? Ele, não, é para o próximo, porque o seu já está aqui, ó, preenchido. Né? Não é essa classe de médicos que mais presta de serviço para a sociedade do que ajuda. Mas o médico vai dedicar um tempo para você. Mesmo aquele médico que tem a pressão de ter que atender vários, porque ele é, muitas vezes, pago não da maneira que ele merece, né? Pelos planos de saúde, por exemplo, mas aquele médico que ele vai fazer uma verdadeira anamnese, uma verdadeira busca de pistas para saber qual é o seu... O médico que é médico, a primeira pergunta que ele te faz ô fulano, qual é o problema? A pergunta é essa. O cientista também deveria fazer isso com mais frequência, né? Perguntar, qual é o problema que eu quero estudar? Muitas vezes os alunos já chegam com projetos mirabolantes, eu quero pesquisar isso, tal, mas qual que é o problema da tua pesquisa? Isso eu não sei.
O professor Frederico muitas vezes é enjoado em banca porque ele vai lá, né, o aluno apresenta lá a dissertação, a tese ou até mesmo o TCC. E aí começa a pergunta, né? Olha, membro de banco começa assim, bom, eu gostaria de começar pelo título. Meu Deus do céu, você fala, nossa, até chegar à página 96 do meu trabalho, nós vamos ficar aqui 3 horas, né? Então, assim, mas muitas vezes eu vou antes do título. Eu falei, qual que é o problema da tua pesquisa? Não tá lá escrito na introdução, não, eu quero saber de você. Qual é o teu problema? Qual o problema? Não é qual é o teu problema, né? Mas qual é o problema da tua pesquisa? Então o médico faz isso. Qual é o problema? Aí você começa a dizer. E aí ele vai desenvolvendo hipóteses para dar o diagnóstico. Um bom médico, ele não já te diz assim de cara, isso daí que você está me relatando, isso daí é problema tal, isso daí é enxaqueca, isso daí é dor no estômago, pode tomar esse remédio aqui que vai passar. Não, ele vai fazer exames. Não só vai fazer exames clínicos. Na primeira, ele vai fazer uma anamnese no seu corpo para ver se tem alguma parte que dói, vai olhar o fundo dos olhos ali, né? Vai olhar a garganta, etc. e tal. Depois ele passa para a prescrição de exames fisiológicos, bioquímicos, né? Exames do sangue, hormônios, enfim, né? A diversidade de exames. Depois tem outros que são já em termos de ultrassom, raio-x e outros tipos de exames que temos aí, né? Para quê? Para ele coletar pistas para saber qual é o problema. Quanto mais pistas ele tiver, melhor para ele encontrar a solução. E se o paciente não... Aí ele prescreve, depois disso tudo, um tratamento. Mas se o paciente não responde, não é porque o médico é ruim, é porque justamente faltou algum elemento, às vezes, que falta para ele poder acertar no tratamento. E aí muda-se o tratamento. E com a experiência, olha aí, né? Genética mais ambiente, né? Com a experiência que ele vai adquirindo, com a visão holística que ele tem da medicina, certamente ele vai cada vez mais tornando mais preciso. Não é que um médico muito experiente não precisa de fazer anamnese. Pelo contrário, ele respeita a anamnese, mas ele já tem um cabedal de conhecimento que permite que ele vá com mais precisão e, às vezes, até com mais rapidez ao encontro da solução do problema. Outro profissional é advogado, né? Quando chega um caso para um advogado resolver, né? O próprio nome diz, ele advoga em nome de nós. Nós somos leigos. Como é que nós vamos nos portar diante de... Imagina eu chegar para um juiz e falar, não, eu sou advogado da minha causa própria. E aí eu começar a colocar um monte de eu acho que... Ele pode, se ele basear no meu acho que, ele pode levar à prisão uma pessoa que é inocente e deixar solto o culpado verdadeiro, né? Então, para desvendar um crime, se Pedro matou Joana, por exemplo, né? Ele usa pistas, evidências. Aí tem toda uma cadeia de investigação que não é o advogado que faz. Aí vem a polícia, né? A criminalística, a polícia assim, existe a polícia científica, gente, né? Que serve para você construir toda costurar ali toda a dinâmica, né, de um crime, porque veja, num crime, por exemplo, principalmente na área penal ali, né, num crime que aconteceu um homicídio, a vítima não está mais ali, né, e ninguém viu o criminoso cometendo o delito. Então tem que se coletar pistas, então entra a polícia científica, há uma investigação, né, entra aí, né, aí entra a promotoria, e tudo mais. Aí, por sua vez, eis que tem um suspeito. Esse suspeito é arrolado no processo. Aí ele contrata um advogado de defesa, que também vai coletar provas para inocentar o seu cliente, né? E aí vai para o juiz, né? Vai lá para o julgamento. E cada profissional, o advogado de defesa e o advogado de acusação, no caso o promotor, né? Vai fazer toda a sua argumentação com base em provas, evidências e fatos para que possa convencer o juiz. E o juiz, com a sua experiência e sua formação, vai proferir a sentença, né? E mesmo assim ainda tem erros. O médico também erra. Tem erros médicos que levam pessoas a óbito, ou pessoas com sequelas, ou tratamentos que se demoram muito para ser aplicados e acabam gerando complicações, né? A ciência não está isenta de erro. Não é uma instituição perfeita, né? Aí aqui, né? Reverenciando os nossos agricultores, o agricultor a campo, ele usa o método científico sem ter noção
da sistematização desse método, né? Então, para testar novas práticas agrícolas ou produtos, fazem-se testes em parcelas, compara com grupos controles e depois compara-se resultados. Não só de uma safra, vão estar lá 1, 2 safras. Se você quiser fazer pesquisa na área agronômica, você tem que ter no mínimo 2 ciclos de produção. Você vai trabalhar com culturas anuais no mínimo 2 anos, porque às vezes você escolheu um dado ano lá, por exemplo, esse ano tem laninha, né? Como é que você vai atestar que um produto A funciona no cultivar X ou Y num ano que tem uma interferência climática clara? Então, tem que ter repetição, né, de ciclos para que você possa eliminar, fazer o controle local, que é um princípio básico da ciência, né? Então, veja, o eletricista que vai na sua casa resolver um problema da luz, pode ser um problema desde o problema na lâmpada, né? Aí é triste, né, gente? Não saber trocar lâmpada. Aí chama o eletricista para trocar lâmpada. Mas tem lâmpada que só é eletricista para trocar mesmo, né? É eletricista e Deus na causa, né? Porque é difícil. Tem lâmpada que é muito complicada, dá medo, né? De queimar, tomar choque, enfim. Mas o eletricista começa pela lâmpada. Então, deixa eu ver se aqui o problema da lâmpada. Ele vai lá, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma lâmpada nova. Opa, não funcionou. Então, o problema não é na lâmpada. Então, ele começa a investigar, a criar hipóteses. Aí, ele vai testar a hipótese dele. Opa, pode ser o problema do bocal. Deixa eu trocar o bocal. Não é o bocal. Então, talvez é na conexão dos fios. Também não é dos fios. Aí, ele começa a ver que o problema é na fiação, né? Não é na fiação, é no disjuntor. E assim vai, até que ele encontre o resultado, né? Encontra a solução para o problema, né? Então, nessa situação, veja quantos profissionais utilizam o método científico. O médico veterinário, né? Assim como o médico, diferente do médico de humanos, o humano chega lá, eu tô com uma dor aqui, né? Não sei, faz dias que eu tô com essa dor, tô com febre, né? Relata. Chega lá um cão, né? Um canino, um felino, né? Um gato. Ele não fala, né? Aí tem a percepção do dono, que muitas vezes é viciada. Aí tem aquele dono que é hipocondríaco, o gato tá com a pálpebra tremendo, não, olha lá, tá morrendo, né? E tem aquele que é desleixado pra caramba, o bicho já tá lá quase, já morrendo, moribundo. Não, tá normal. Aqui eu trouxe porque ele começou a vomitar, e sim, eu achei estranho, porque de repente começou a vomitar sangue, mas eu acho que é normal ainda, né? Então, aí vem o veterinário, com toda a sua formação, usa do método científico, começa a investigar, fazendo anamnese, exame, até prescrever um tratamento para o animal, né? Então, veja quantos profissionais, vocês profissionais, não precisa ir para a pós-graduação para usar do método científico. É isso que nós preconizamos aqui nessa palestra. Já caminhando para o encerramento da minha fala, né? E aí agora sim, veja, né, toda essa construção, né, esse discurso, esse raciocínio lógico que nós fizemos até aqui, serve para a gente chegar no tema central da nossa palestra, né, que é a educação científica. Então, até aqui eu embasei mostrando, não tem como falar de educação sem falar de importância, né? Um aluno que vai assistir uma disciplina, por exemplo, do professor Frederico de climatologia, se eu não mostrar para ele a importância da disciplina, ele não vai aprender com eficiência, porque ele sempre vai questionar, mas será que eu preciso aprender isso mesmo? Será que isso daí tem alguma utilidade? Né? Embora a palavra clima está em tudo quanto é lugar, mas para minha profissão, será que é isso importante? Então, o professor vai começar a disciplina fazendo uma sensibilização. Gente, eu vou mostrar para vocês como é importante a disciplina de climatologia. E aí os alunos convencidos, eles se abrem para o novo, para aquele conhecimento básico e aplicado. E falando em conhecimento básico e aplicado, é triste, gente, ver ainda, não sei na UNB, talvez na UNB não exista isso, mas nas nossas universidades aqui que nós passamos, existe, né? Que é essa briga épica, né, entre ciências básicas e aplicadas. O pessoal das ciências básicas agredindo esse pessoal que não sabe de nada, não sabe nem resolver uma equação de Bhaskara, né? Não sabe nem o que é uma proteína, não estudou bioquímica, quer entender de fisiologia. Aí você vê o pessoal da aplicada agredindo o pessoal. É muito fácil esse pessoal das básicas. Fica lá no seu gabinete, sentado na frente do computador, digitando, porque na prática a teoria é outra.
né? Então fica essa briga de egos mostrando quem tem mais poder e importância na ciência, quando na realidade ambas resolvem facetas diferentes de um mesmo problema, que é a nossa sobrevivência. Então aqui eu chamo a atenção dos colegas. Vamos selecionar as batalhas com mais sabedoria, aquelas batalhas que realmente a gente precisa lutar. Vamos parar de perder tempo nas mídias sociais agredindo pessoas por causa dessa dicotomia entre ciência básica e aplicada, que é um absurdo, é uma perda de tempo a gente ficar. Vamos respeitar o colega que pesquisa na área básica, porque ele presta um serviço gigantesco para a ciência. Ele entra no campo do saber, como é que funcionam as coisas. Você tem tempo de estudar um Lehninger a fundo, de estudar bioquímica nível hard, de entender com precisão os mapas metabólicos da fisiologia humana, animal e vegetal? Se você não tem esse tempo de você se transformar no especialista na teoria, deixa para quem entende do assunto, quem vocacionou a sua vida científica a debruçar-se na ciência básica. É importante ela para nós. E muitas vezes a ciência básica nunca vai ser enxergada pela sociedade. Ela está no princípio de tudo. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o aparelho celular, gente. Né? Aqui a gente está vendo a ciência aplicada. Né? Aqui o mecanismo. Você vê, o fato de eu ter mexido aqui tem um sensor, um acelerômetro. Mas o que está por trás do acelerômetro não é visto pela sociedade, mas tem lá toda uma pesquisa tridimensional, uma pesquisa vetorial nos 3 eixos X, Y, Z, que entende como é que é o movimento, né? E como se dá a vibração, a propagação de sinais, né? Num dado eixo de espaço e tempo. Nós não temos condição de entender isso enquanto sociedade. Então deixa para quem estuda isso, né? Por outro lado, não tem como demonizar quem está nas áreas aplicadas, porque esses são extensionistas de natureza. Esses pegam a teoria, transformam em produto. Mas eles não têm mais importância do que os das ciências básicas, e nem os das ciências básicas por serem, né, confundidos por pessoas extremamente inteligentes, né, porque estuda pra caramba, então é muito inteligente, é um gênio, né? Com isso se dá um valor maior do que quem está na aplicada. Agora, se a gente junta esses dois profissionais, nós evoluímos enquanto ciência em qualquer área, tá? Aí lida com a sobrevivência, né? E aí me preocupa muito, agora sim, não falando de política, mas falando de política setorial da ciência, quando a gente começa a ver esses discursos que está voltando aos poucos, do tipo, não, a ciência tem que resolver problemas práticos. E aí entra uma defesa do próprio professor Volpato, né? Que não é teoria dele, mas é uma defesa dele que eu concordo e sigo também, que é a defesa irracional, na minha opinião, do imediatismo científico, que é quantidade versus qualidade. Enquanto nós estamos migrando num sistema de avaliação de programa de pós-graduação que hoje tira o peso na ficha de avaliação, falando para os meus colegas aqui, pesquisadores, professores, docentes permanentes do programa de pós-graduação, eu tiro o peso da ficha de avaliação da produção científica e coloco no produto, no resultado, no egresso. Isso é fabuloso. Eu tiro o peso da quantidade de artigo publicado e começo a colocar qualidade. Vamos reforçar, né, premiar quem publica bem e cujas pesquisas são úteis. De novo, não é dicotomia de ciências básicas versus aplicadas. Não é quem gera resultados práticos para a sociedade. Um artigo científico, ele tem que ser útil, não somente para o setor produtivo, mas para a própria ciência, e se ela tem que entrar no contexto de ser utilizada em outras conclusões. Agora, o que não dá é a gente sustentar artigos que não servem para nada. Eu não estou dizendo que não é aplicado, mas que não serve nem para a ciência, nunca foi lido, nunca é citado, e tampouco útil para a sociedade. Ou seja, ele serve para o seu Lattes, para o seu currículo Lattes, né, para você ser pontuado em algum momento, em algum edital. Aí, na contramão disso, nós temos editais hoje de alguns órgãos de fomento
que privilegiar para o professor alcançar um nível tal, tem que publicar no mínimo 5 artigos com JCR acima de meio. Gente, isso é privilegiar a quantidade. Aí a pessoa começa a ficar fazendo matemática diabólica, né? Então, peraí, eu tenho que publicar 10 artigos com JCR 5, eu ganho mais do que aquele que vai publicar um com JCR 6, né? E aí, isso é mediocridade da ciência. Enquanto lá fora eles estão um pouco se linchando. Se você publica 10, você publica 4. Às vezes tem pesquisador que passa o ano inteiro para publicar 4 artigos. Aí você vai ver esse pesquisador, os 4 artigos dele mudam o eixo da ciência em algum ponto. Entende? Então, ainda no Brasil, nós estamos nessa cultura triste de quantidade versus qualidade, que coaduna com o quê, gente? Com uma sociedade veloz, competitiva, desprovida de visão ampla. Não, nós temos que resolver o problema agora. E aí eu pergunto para vocês, alguém que dirige veículo, né, que tem carteira de motorista, você foi instruído a dirigir olhando para os buracos que estão logo à frente do para-choque? Ou você é instruído a olhar para frente, para você ter a direção defensiva, você evitar cair no buraco antes que ele chegue à roda do seu carro? É o olhar para frente, não para baixo. O que nós estamos, quando nós temos essa frase que nós temos que resolver problemas práticos a todo custo, significa nós olharmos para baixo e dirigirmos um veículo em alta velocidade. E isso não presta na condução de um país. Então, não digo aqui, por favor, não me interpretem mal, que eu estou aqui metendo a ripa em recomendações de que nós temos que gerar produtos para a sociedade. A pergunta é que tipo de produto que se quer. Se eu sou obrigado a criar resultado prático para a solução de problemas do agora, eu estou incentivando essa briga aqui de ciência básica versus aplicada. Mas se eu estou assim, tudo que você faz tem que gerar um produto finalístico, você tem que ser avaliado por métricas de resultado e não métricas de processo. O que eu chamo métricas de processo versus métricas de resultado? Por exemplo, métricas de processo, número de orientações em andamento, número de projetos aprovados. Isso, para mim, é métrica de processo. Porque eu não tenho garantia que esse projeto aprovado no CNPq, agora nós estamos aí com a chamada 18/2021 do Universal do CNPq. Eu vou aprovar, vou ficar feliz da vida, vou comemorar, soltar, vou ser reconhecido entre meus pares. Mas quem disse que vai gerar algum resultado? Eu fico feliz quando eu gero desse projeto tantos artigos, tantas orientações concluídas, e não só orientação. Orientação também é vista como métrica de processo. Ou seja, eu formar o aluno no mestrado, no doutorado, nossa, tem um doutor na sociedade, mas vai ver o que esse doutor está fazendo, vai ver o que esse mestre está fazendo. Aí o cara está atendendo numa padaria com o título de doutor, não menosprezando, pelo amor de Deus, os nossos atendentes de padaria, os padeiros, etc. Mas, se eu não estou dando oportunidade para esse camarada ser empregado, isso é métrica de processo, não é de resultado, porque não chegou em lugar nenhum. Pelo contrário, gerou despesa, né, para os cofres públicos. Eu tive que pagar uma bolsa durante 4 anos para ele para não resultar em nada. Ou, agora é diferente, por exemplo, esse cara aqui, esse mestrando, está num doutorado. Esse doutorando aqui, esse doutor aqui, ele fez do doutorado sanduíche no exterior, e sabe o que aconteceu? Ele foi fazer um pós-doc lá, e já está sendo convidado para ser professor na universidade lá de British Columbia, por exemplo. Pô, isso é uma métrica de resultado. O cara tem uma formação. Quantos doutores estão hoje na ciência? Né? Ou quantos mestres estão nas indústrias ou nas empresas, nos setores de pesquisa e desenvolvimento? É isso que a CAPES está migrando aos poucos, aos trocos e barrancos, mas está migrando para esse patamar. Né? Então, é saber isso. O que é métrica de resultado, o que é métrica de processo. E nós pecamos muito nisso. Né? Então, gente, para eu terminar, né, educando consciência do ensino fundamental ao doutorado, aqui eu falo para todos, você que é da licenciatura, meus parabéns de estar nessa carreira lindíssima, né, que vai se tornar um professor ou vai ser um elemento de formação de novos professores, né? Desde o ensino fundamental até a formação de doutores, que é para a ciência, né?
nós temos que enxergar a ciência, a educação científica no nosso país, tal como nós enxergamos a educação dos nossos filhos. E quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Educar filhos muda toda uma linhagem familiar. E aqui a minha reverência a você, aluno das ciências agrárias, que seu pai é um agricultor. O seu pai lutou, né, 50 anos com as mãos calejadas, na enxada, na lida diária, na lavoura, e desejou, incentivou, apoiou não somente verbalmente, moralmente, mas financeiramente você para estar dentro de uma universidade, para você ter melhores condições de vida do que ele. Não é que ele quer que você saia da agricultura, ele quer que você não sofra o que ele precisou sofrer sem estudo, né? Então, famílias sem estudos conseguiram mudar suas vidas investindo para que os filhos tivessem. É lindo isso, essa sucessão familiar em torno da ciência e da educação transforma vidas. Agora, imagine uma sociedade. A família, gente, é uma gleba, é uma célula da sociedade. Imagine uma sociedade formada por essas glebas que pensam dessa maneira, que a ciência e a educação transformam vidas. O que nós podemos esperar dessa sociedade? Agora, uma sociedade inculta, uma sociedade baseada em aprendizagem por postagem de WhatsApp e YouTube, com todo respeito, meus amigos, nós estamos vivenciando hoje no Brasil o retrato do descaso de uma sequência de desgovernos na área da educação. Não estou aqui defendendo partido A ou B, nem metendo pedra em partido A ou B, mas historicamente o nosso Brasil deu pouca atenção para a educação básica, né? E pouca atenção para a educação superior de qualidade, em contraste com países desenvolvidos. Então, gente, nós deveríamos até sugerir a mudança do nosso símbolo nacional. Ordem e progresso poderia ser submetido ao escrutínio popular para ser mudado para conhecimento e progresso. Porque o que aconteceram com países que investiram pesadamente em ciência e educação de qualidade, do maternal, da creche ao doutorado? Esses países têm um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, absurdamente alto. Eles têm um nível de qualidade de vida enorme. Eles têm bem-estar da população. Eles têm problemas. Não vamos aqui... Não existe nação desenvolvida perfeita. Todas as sociedades têm suas mazelas. Mas qualidade social, qualidade de vida e bem-estar da população é algo que, infelizmente, o Brasil não conhece na sua plenitude. Então, a pergunta é, e como é que fica o nosso país? E para onde nós vamos? Então, para terminar a minha fala com um pequeno atraso aqui de 12 minutos, eu trago o meu querido, meu ídolo da ciência, Albert Einstein. Né? Einstein, que uma vez perguntado por um repórter se ele acreditava que ele era um gênio, você se julga um gênio? E ele disse, dentro da sua humildade, né? De maneira alguma, eu não tenho genialidade nenhuma. Eu sou só um curioso apaixonado. Quisera nós fôssemos curiosos apaixonados como Einstein, que disse, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, uma sociedade educada em bases científicas nunca mais volta às origens do obscurantismo e da negação da ciência. Assim termino a minha conversa e passo para as perguntas, agradecendo muito à Universidade de Brasília por esse espaço maravilhoso. Muito obrigado. Excelente, professor Frederico. Muito boa explanação, ótimas reflexões para todos nós, não é isso, pessoal? Didático, foi um show de didática e oratória nessa apresentação de um tema tão complexo que é a educação científica. Temos aqui um tempo ainda de 15 a 20 minutos para algumas perguntas, vários comentários aqui de excelente apresentação,
Excelente palestra da Railane, Ivana, Educação Científica de suma importância, parabéns, excelente palestra. Pedro Vieira, excelente palestra. Bárbara Passos também. Bruno Teixeira, parabéns pela condução da palestra, sempre especial assistir o senhor, entre várias outras aqui, que depois você pode acompanhar. Bom, a primeira pergunta que... Eu tenho umas 10 aqui, não sei se eu vou conseguir fazer ao menos uma. Da Sheila Nascimento. Boa noite, professor Fred, parabéns pela palestra. Como podemos combater a fake news, muitas amplamente divulgadas por ferramentas como o WhatsApp? Muito bem. Primeiro, um abraço fraternal à minha querida amiga Sheila Tavares do Nascimento, mãe de Laurinha, né? Essa criança doce que veio brindar a vida deles com muito, muito afeto e amor, né? Muito obrigado pela sua pergunta, Sheila. Excelente pergunta, viu? Como combater as fake news? A primeira dica que eu dou, que eu aprendi nesse período a gente aprendeu muita coisa na pandemia, muita coisa boa também. Então, a primeira coisa, Sheila e demais amigos, que eu falo o seguinte: vá buscar a informação original, né? O que o próprio nome diz, fake é mentira. Então, para você ter certeza se aquilo é verdade, é a peneira de Sócrates, é bom, é útil, é verdadeiro, vai atrás da notícia original, vai verificar as bases para ver se realmente aquilo se sustenta, até mesmo pela ciência, ou se aquela informação ela não tem outra contraditória por trás dela, né? E muito frequentemente, quando a gente passa a pesquisar, a gente começa a verificar que não se sustenta aquela mensagem. Então, essa é a primeira dica. Buscar as fontes originais, né? Cuidado com a repostagem. A gente pega, nem lê, eu achei super legal. Vai lá e manda. Eu vou citar um exemplo aqui bem rapidamente, tá, professor? Imagina, uma vez eu recebi de um grande amigo meu uma mensagem. Eu amo o Charlie Chaplin, tá? E falou que o Charlie Chaplin participou de um concurso de imitadores de Carlito e ele ficou em terceiro lugar. Se você pegar a mensagem, você verifica o seguinte: nossa, é muito possível que isso tenha acontecido, né? E, poxa, alguém ali não verificou que no meio dos Carlitos tinha o original. Se você pegar assim, bem rapidamente, você fala, nossa, que interessante. Você vai aí e pega, eu achei legal, vou multiplicar. Só que aí, pesquisando essa mensagem, no meu caso, eu verifiquei que trata-se de uma fake news, que o Charlie Chaplin nunca participou de concurso de Carlitos na vida dele, porque ele era o próprio Carlitos, não tinha por que ele participar. E ele nunca ficou em terceiro em um concurso nenhum desse tipo. Então, nesse quesito, olha, aí eu escrevi delicadamente para esse amigo, viu, cara, isso daqui caiu já, isso daqui é fake news. Ele, mas não dá para confiar mais nada mesmo nessa internet. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda, não multiplique. Sabe aquela placa que você tem no trânsito? Na dúvida, não ultrapasse. Na mesma coisa, na dúvida, não multiplique, né? Então, se você tem dúvida, guarde para você, não passe para frente, porque aquilo ali pode causar algum mal na vida de alguém ou na vida de uma coletividade. Exatamente, perfeito. Vamos sempre checar as informações, né, professor? Isso é o mais importante. Ainda mais nós, os nossos alunos que estão se graduando, estamos num ambiente universitário, né, onde somos produtores de informação, então é sempre importante passar essa mensagem adiante. O Bruno Teixeira pergunta, professor Fred, a questão da Torre de Marfim hoje é um dos maiores motivos para o distanciamento das pessoas da ciência? Então, divulgar a ciência seria a chave para a mudança nessa questão? Obrigado, Bruno. Grande abraço para você, meu caro. Aqui eu tô à vontade nesse simpósio, porque eu só tenho amigos aqui fazendo pergunta, né? E, aliás, tudo suspeito, né? Na mesma linha de formação da Sheila aqui, ó, a Torre de Marfim aí, ó. Não, brincadeira, viu, Bruno? Mas, Bruno, de fato, os cientistas, os professores universitários, os servidores públicos, muitas vezes são taxados que eles habitam a Torre de Marfim, que nós não fazemos nada e ganhamos muito, né?
e que o que a gente faz tem pouca relevância para a sociedade. Então, eu acho uma coisa importante. Você falou, a difusão da ciência por todos os meios possíveis e legais, ela é extremamente importante. Hoje eu estou vendo vários colegas, eu sigo vários grupos de pesquisa no Instagram, que está sendo uma ferramenta muito legal, com todo respeito, muito mais legal do que o Facebook, né? Mas o Instagram, ele está sendo... Até nem divulguei meu Facebook ali, né? Vocês viram, né? Exatamente porque é para valorizar mais os outros canais. Mas, assim, o pessoal está fazendo agora massivamente a divulgação dos seus resultados da ciência, feita nos grupos de pesquisa dentro das universidades ou de instituições de pesquisa como a Embrapa. Aliás, a Embrapa, inegavelmente, sempre fez difusão científica de qualidade. É nós que estamos atrasados, muitas vezes, nas universidades. Então, agora nós estamos fazendo. Mas, volto a dizer, voltar-se a periódicos técnicos como a Balde Branco, DBO Rural, estou citando aqui os que eu sigo mais ou menos, né? E não se negar a dar entrevistas, buscar divulgação por todos os meios, rádio, televisão, internet, entrevistas, fazer as lives como essa que vocês estão fazendo, é uma forma de divulgar. E não só pegar o link e guardar dentro do escaninho do YouTube da UNB. Cada um de vocês, não é responsabilidade só da UNB, não. Cada um de vocês pegar um link como esse e difundir entre os seus pares. Isso é difusão da ciência, e aí a gente desce da Torre de Marfim e vai ao encontro dos iguais. Perfeito. A Ivana Maia pergunta: quais são as dificuldades relevantes que o Brasil tem em relação à educação científica? Ah, Ivana, nossa, essa pergunta é o chamado checkmate no jogo de xadrez, né, cara? Olha lá o quase outra rainha, palestra, né? Responder. Exatamente. Mas olha, para mim é muito claro, e brincadeiras à parte, viu, Ivana? Mas assim, essa pergunta para mim é muito simples de responder. A educação científica tem que começar na base. Uma vez eu estava assistindo um filme hollywoodiano aí, né? Na época era do DVD ainda, tá, gente? Já denunciando minha idade. Mas assim, porque hoje tudo é Netflix, né? Plataforma streaming. Mas eu estava assistindo um filme que estava parecendo uma escola, um professor lá, né? No meio de crianças, ensinando metodologia científica. Aí eu fiquei pensando, gente, nesse país aí que eles estavam retratando, eles ensinam metodologia da pesquisa para criança. No Brasil, a gente vai ensinar para um aluno de terceiro semestre numa faculdade, né? E muitas vezes com o aluno desdenhando a importância dessa disciplina, por exemplo. Então, assim, a educação científica ela não tem que começar, ela não tem que ser aprimorada dentro da universidade somente. Ela tem que passar por todos os setores. Como eu te falei, do maternal ao doutorado. Revisitar esses processos. Professores universitários, revisitar as nossas aulas, o quanto que nós estamos trazendo de novidade da ciência para os nossos alunos de graduação, né? Para que a gente não fique acrisolado naqueles mapas mentais de slides e roteiros de lousa de 20 anos atrás, quando eu era aluno de pós-graduação, peguei o caderno do meu professor e trouxe, e continuo perpetuando 10 anos depois. Então, é isso que eu acho que é o maior desafio. Não dá para culpar só o governo, não. Nós, enquanto agentes de desenvolvimento, nós pecamos muito no comodismo também de não nos atualizarmos. Bem, ótimo. Eu vou fazer agora, tem duas perguntas aqui parecidas, da Vets da 42, que pergunta: como driblar a questão de que algumas empresas não gostam de contratar pesquisadores, porque acham o cargo elevado demais para o cargo. Muitos mestres e doutores sem oportunidades no mercado. Aí o Pedro Vieira também pergunta: por que o Brasil não se dá o valor aos nossos cientistas? É muito triste a migração de cérebros. Muito perguntas. Por que isso acontece no Brasil? Ele complementou. Maravilhosa, tá? Vou começar respondendo a pergunta da colega lá. Codinome Vets da 42, né? Então, de fato, esse é um problema. Agora, eu queria só refletir uma coisa com vocês. Vamos fazer uma pergunta simples sobre essa pergunta em cima da colega ou dos colegas aqui
que fizeram essa pergunta. Para que serve um mestrado e um doutorado? De um lado, as empresas não contratam mestres e doutores porque, às vezes, eles vêm especializados demais. Às vezes, é aquele especialista no cocô do mosquito do cavalo do bandido, né? Que, às vezes, a empresa prefere muito mais um profissional que saiba resolver problemas de maneira holística do que aquele que entende do parafuso, da biela, sei lá o quê. Tá entendendo? Então, a pergunta que eu faço é: para que serve um mestrado e doutorado? O mestrado e doutorado, originalmente, o acadêmico, ele é formatado para formar cientista, para formar acadêmicos, pessoas que vão atuar na ciência. O problema é que muitos alunos entram com a esperança de que, fazendo mestrado e doutorado, ele vai ter uma melhor colocação no mercado de trabalho. E isso é complicado. Por outro lado, existe empregabilidade de mestre e doutor, sim, em empresas que têm departamentos ou setores de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Eu tenho vários colegas que são pesquisadores, são cientistas dentro de uma empresa. Só que ela trabalha para gerar produtos para a empresa, mas usa todo o método científico, inclusive análise estatísticas pesadíssimas, para testar novos produtos, desenvolver novos processos, sabe? O problema é que nós não temos tantas empresas que têm esses setores. Então, daí veio um advento, tá, da questão do mestrado profissional, que eu acredito muito nele ainda, embora ele está ainda em passos muito lentos no Brasil. Mas o mestrado profissional veio como uma alternativa ao mestrado acadêmico para ser a interface academia e empresa. Inclusive, o resultado final de um mestrado profissional é a geração de um produto, né? Mas para muitos desses profissionais que se recorrem a mestrado e doutorado, bastaria uma especialização ou especializações. Então, eu pergunto o seguinte: será que você realmente sabe? Não a VET 42, tá? Você que está nessa crise, né, de consciência, será que você sabe realmente para que você vai fazer mestrado e doutorado? E aí a pergunta do outro colega lá, do Pedro Vieira, né, se eu não me engano, isso, Pedro. Por que no Brasil não se dá valor aos nossos cientistas e muito triste a migração de cérebros? Aí eu falo o seguinte, né? Por que isso acontece no Brasil? Porque nós não temos educação de qualidade. E não tendo educação de qualidade, eu não tenho oportunidade de qualidade que motive pessoas a pensar, né? Eu motivo não a construção de saberes, mas a construção de fazeres. Por isso que vem essa frase, com todo respeito, nojenta que existe, que o pessoal fala, na prática a teoria é outra. A teoria ela é a mesma na prática e na teoria. Ela não deveria ser outra na prática, né? Então, esses cérebros maravilhosos, pessoas com nível de raciocínio lógico tremendo, não vão ficar no Brasil que não são valorizados. Num Brasil que, infelizmente, não se abre novos concursos para doutores, por exemplo, em universidades, em instituições de pesquisa, e que empresas, inclusive, não têm setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, eles vão para fora, que lá fora eles são muito valorizados. Lá fora também acontece um movimento de migração de profissionais, por exemplo, nos Estados Unidos. Muito profissional sai da universidade e vai direto no mercado de trabalho. Então, os pesquisadores de nível de pós-graduação, cientistas, carecem de gente para ajudar, para trabalhar. Então, tem pouca gente que está indo para a carreira universitária. Então, eu estou vendo muitos brasileiros que estão indo para ocupar esses cargos lá, porque os próprios compatriotas deles lá não estão fazendo esse caminho. Então, é natural essa fuga de cérebros. Então, no dia que o Brasil souber valorizar os nossos doutores, por exemplo, ou no dia que a ciência for valorizada, talvez vai acontecer uma imigração de cérebros, né? Uma importação de cérebros. Mas, enquanto isso, é desanimador mesmo. E eu acho que é isso. Educação de qualidade, ciência de qualidade. Perfeito. Complementando um pouquinho aí também dessa questão, né, Frederico, a gente vê aí que até na década passada, né, o único canal desses doutores, mestres, né, o cientista brasileiro
estarem atuando eram nas instituições, né, governamentais, universidades principalmente, empresas de pesquisa, governos estaduais, etc. Mas eu vejo que nos últimos, talvez, 5 anos, né, a gente vê muitos cientistas se ingressando no setor privado, né, como cientistas, né, empresas do agro desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo ferramentas técnicas, né, ainda é muito baixo, mas eu já tenho alguns colegas e conhecidos, né, com o título de doutor, caminhando para esse setor privado. Então, acho que é uma nova lacuna que pode se abrir aí nos próximos anos, né? Com certeza. Acho que não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, né, pessoal? Vou fazer... Ainda temos aqui uns 5 a 10 minutos. Vamos lá. Frederico, a gente pensando numa sociedade, nas principais informações científicas hoje publicadas em periódicos em inglês, em artigos científicos, né? E a gente sabe que a sociedade, muitas vezes, aliás, é muito raro ter acesso a esse tipo de informação, né? E principalmente saber ali extrair o que está escrito, né? Qual a forma que a gente tem de passar o que está nos principais artigos científicos, nos periódicos, passar isso para a sociedade, né? Isso talvez é uma forma da gente tentar bloquear as fake news, que tem espaço para informação, né? Uma vez que ela é preenchida com a desinformação, né? É o que vem acontecendo. Quando a gente consegue preencher essa desinformação com informação de qualidade, talvez a gente consiga inverter o jogo. Eu vou dar um exemplo muito prático. Muito legal essa sua colocação, essa análise. Vou dar um exemplo prático. Aqui na nossa universidade, teve uma professora que ela é professora na área de meta-análise e revisão sistemática, em que um dos trabalhos da disciplina era justamente os alunos exercitarem e fazer suas meta-análises. E ela incentivava que algumas dessas meta-análises poderiam até ser divulgadas. Em tempos de pandemia, esse grupo de alunos, maravilhoso, porque eles tiveram uma sacada excepcional, resolveram fazer uma meta-análise, estudar uma meta-análise, desculpa, deixa eu corrigir aqui, não é desenvolver uma meta-análise, é pegar uma meta-análise conhecida e trazer para dentro da disciplina para estudar. E a professora incentivava a, dependendo do tipo de meta-análise ou do impacto desse resultado, até mesmo divulgar. O que eles escolheram? Acharam uma meta-análise sobre a ivermectina. Né? Extremamente útil em tempos pandêmicos, né? Em toda essa discussão dos tratamentos ineficazes. Sim. Foi tão impactante para eles que eles transformaram isso em posts para Facebook, WhatsApp e Instagram, mostrando que num contingente de milhares de artigos, centenas de artigos e milhares de pacientes que foram testados em ivermectina, evidenciou-se, isso é uma revisão sistemática, mostrou-se que não existe eficácia desse medicamento para o tratamento precoce de Covid-19. Pelo contrário, a hidroxicloroquina provocava até mortalidade. E aí, a revisão sistemática simplesmente pegou todos os artigos científicos publicados na área, inclusive dados não publicados. Entende? Isso é ciência. O que eles fizeram? Transformar em post. O negócio viralizou. Eu mesmo peguei esse conjunto de posts sobre ivermectina e hidroxicloroquina e saí divulgando massivamente nas minhas redes. Um monte de gente começou a replicar, a ler. Poxa, eu não sabia disso. Isso é um serviço. Você está pegando uma meta-análise. Se vocês verem, gente, uma meta-análise por trás dela, uma revisão sistemática, é extremamente complicada. Não é para qualquer um entendimento do mecanismo de funcionamento de uma revisão sistemática. É em inglês. Não é todo mundo que é familiarizado com a linguagem da língua inglesa, mas eles transformaram em posts em português numa linguagem fácil e acessível para qualquer um da população entender o seguinte: não façam uso desses tratamentos. Né? Então, é um reforço. Então, imagina, cada um de nós, nas nossas áreas de pesquisa, nós transformando do conhecimento em língua inglesa e extremamente intrincada nos seus métodos, que não é tão palatável para os leigos, transformar isso em postagens, em artigos técnicos simples e fácil de entender, ser entendido pela sociedade leiga. Você está prestando serviço
da ciência para a sociedade, sem necessariamente ser algo seu, eu tenho que produzir algo. Não, você pode pegar dos outros. Os autores originais agradecem. Você está popularizando a ciência para eles também, né? Então, é dessa maneira que eu vejo que é uma maneira fácil e eficaz de nós até combatermos, fazer um contraponto às fake news. Não, perfeito. Eu acho que o caminho realmente é esse, né? As ferramentas estão aí, né? Quando a gente conseguir chegar em um nível de fazer cards, vídeos, né? Vários mapa mental dessas informações, dessa boa informação, né? E talvez, por que não ter talvez um selo de qualidade, um selo de boa informação, né? E isso ser disseminado pela sociedade. Eu acho que a ciência vai caminhar para esse caminho aí. Acho que a gente está precisando ocupar esse espaço aí que existe dessa má informação. Pessoal, então é isso. Então, chegamos ao nosso final. Agradeço imensamente ao professor Frederico. Foi um show de palestra. Vai ficar possivelmente gravado aqui, né, para a gente poder revê-la novamente. Tinha outros aspectos aqui para a gente conversar. Então é isso, tá? Muito obrigado pela disponibilidade. Espero que em breve a gente possa talvez se encontrar em algum evento aí e conversar mais. Com certeza. Obrigado. A gente vai ter que aprender a abraçar, a fazer cartilhas e workshops sobre como cumprimentar pessoas e não usar figurinhas ao vivo, né? Porque todo mundo agora só sabe se comunicar por figurinhas e... A figurinha. Né? Mas, gente, muito obrigado pela oportunidade e pelos nossos canais de comunicação, estaria à disposição de todos vocês para novos debates. Muito obrigado mesmo. Tudo bem? Então, estamos encerrando aqui o nosso primeiro dia do 5º Simpósio de Ciências Agrárias da UNB. Agradeço imensamente ao professor Tiago Trombeta e ao professor Frederico Vieira. Eu quero só lembrar a todos que amanhã nós vamos ter mais 2 palestras, tá bom? Aqui nesse mesmo canal. Às 6h30 vamos ter uma palestra começando agricultura urbana e às 8h30 da noite vamos ter a palestra também comigo aqui acompanhando, e LPF como alternativa na produção sustentável. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês que continuaram aqui até o momento conosco, e é isso. Muito obrigado. Encerramos o dia de hoje. Até mais.